Boa tarde, galera. Gostaria que vocês hoje pegassem o livro de vocês na página 256, onde nós vamos tratar sobre os artigos, os vários efeitos da definição e da indefinição. Aí vocês vão encontrar uma crônica do paulistano, Antônio Prata, o camaleão daltônico. Ele começa essa crônica com uma expressão típica dos contos de fada. Se vocês observarem, ele começa assim: era uma vez um camaleão daltônico. Ele logo apresenta aí nesse início de uma crônica, que crônica quer dizer eu vou contar o dia a dia, eu vou contar o que aconteceu, uma rotina. Ele começa mexendo com o imaginário do leitor. Mas antes ele apresenta, para o leitor de quem ele vai falar. Quem é o carro-chefe da crônica dele, que é o camaleão daltônico, certo? Então, ao ler essa crônica, vocês vão encontrar alguns artigos definindo e indefinindo algo, alguma coisa ou alguém, certo? Também nós temos aí a presença dos pronomes, que a gente vai ver no próximo capítulo, mas esses pronomes, se vocês ficarem atentos, vão perceber que ao fazer uma retomada, ele não retoma um sujeito indefinido, mesmo que haja a presença do pronome indefinido. Ele retoma a um sujeito que já foi apresentado ao leitor, que é o camaleão daltônico. O camaleão daltônico, de Antônio Prata. Era uma vez um camaleão daltônico. Quando a folha era verde, ele ficava vermelho. Na terra vermelha se pintava de verde. Observa que o pronome ele não está retomando a um camaleão, mas sim ao camaleão, que já foi apresentado no título para o leitor. Continuando a leitura. Se pintava de verde comendo bananas, se besuntava de azul e entrando na água se amarelava todo. Um dia, que não foi no dia, foi um dia qualquer, os outros camaleões o chamaram. Veja que o pronome oblíquo o está se referindo ao camaleão e não ao um dia, certo? Então, esse pronome oblíquo o não está indeterminando nada e nem muito menos é um artigo definido. É um pronome oblíquo fazendo referência ao camaleão, ao qual já foi apresentado para o leitor anteriormente. Aí, parceiro, a gente não tem garra, não tem veneno, não tem juba. A nossa parada é disfarce. Com você na área, geral tá correndo perigo, vaza. O camaleão daltônico pegou sua trouxinha e, azul de raiva, foi morar do outro lado da floresta. Acontece que justamente naquele dia, nos confins da mata, havia um fotógrafo da National Geographic clicando umas borboletas. Observa que aí já tem a presença do pronome indefinido. Um fotógrafo, não era o fotógrafo definido. Naquele momento, esse personagem ele estava indefinido, assim como as borboletas. Não eram as borboletas, e sim umas borboletas qualquer. O fotógrafo da National Geographic pirou no camaleão daltônico, que cor de abóbora sobre uma Vitória Régia estampou as capas da revista nos 4 cantos do globo. Se vocês observarem, no segundo período, depois que fala sobre um fotógrafo, ele já está sendo determinado. Antes era um fotógrafo, agora o fotógrafo. Era o fotógrafo daquela companhia, daquela revista, certo? Que cor de abóbora sobre a Vitória Régia estampou as capas da revista nos 4 cantos do globo. Pouco tempo depois, todos os camaleões da floresta, vejam que quando ele coloca da floresta, certo?
ele está definindo a floresta. Não era uma floresta qualquer, era a floresta, habitat desses camaleões, que também, dentro do contexto, já foi apresentada ao leitor. Entraram numas de contraste para imitar o camaleão daltônico. Quem gostou muito da novidade, além dos fotógrafos, olha só que nós temos aí dos, né? Que é a preposição de mais o artigo os. Então, de os ficam dos fotógrafos da National Geographic. Foram os gaviões. Observe que ele não está falando sobre uns gaviões, foram os gaviões que por ali ficavam, rondavam. Então, os gaviões também estão definidos. As cobras e os coatis. Numa única tarde, boa parte dos camaleões foi extinta. Entre os que sobraram, os mais à direita culpam o camaleão. Quando ele diz que culpa o camaleão, ele está definindo de quem nós estamos falando, de quem o autor está falando. É do camaleão daltônico, que já foi apresentado para o leitor algumas vezes, certo? Culpam o camaleão daltônico. Os, à esquerda, culpam a mídia. E as seitas apocalípticas pregam que a semi-extinção dos camaleões é prova irrefutável do fim dos tempos e da chegada iminente do grande camaleão. Na página 257, vocês vão responder da primeira à sétima questão.